Boa noite, meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Pode crer, está começando mais um podcast. E hoje nós temos uma entrevistada muito mais que especial. Aleluia. Estamos aqui com a pastora Cibele e vamos falar sobre um papo que eu gosto muito, que é louvor, adoração, música, enfim. Tem muito chão por aí. Galera, lembrando, curtam, comentem, compartilhem, ativem o nosso sininho aqui para você estar por dentro das nossas lives. Então, para começar, vamos então conhecer um pouquinho da nossa entrevistada. Pastora Cibele, por favor, se apresente. Ok. Boa noite, graça e paz a todos. Bom, como todos já sabem, né? Sou a Cibele. Sou esposa do pastor Rafael. Sou mãe de 3 perfeitos filhos lindos, maravilhosos. Estou trabalhando para isso. Amém, amém. Muita oração e Deus no controle. E é uma bênção estar aqui com vocês. Amém. Sinto muito honrada, elogiada por falar de um assunto que todos gostam, né? Amém, sim. Todos se sentem bem à vontade. E é algo bem ligado, assim, ao que nós fazemos, né? Que é adorar Sim, o Senhor. sim. Então, Louvor é tudo, né, pastora? louvor é tudo. Louvor é tudo. Sim, é uma essência e nós precisamos disso. Nós precisamos Sim. louvar ao Senhor. Pastora do Bom Jesus, isso? Do bom Jesus. Do Bom Jesus, junto com o pastor Rafa, né? Estão lá há quanto tempo, pastora? 11 meses. 11 meses à Estou- frente do Bom Jesus. Tá Incrível. nessa caminhada. Amém. Essa experiência incrível. E o Senhor tem dado muita graça. Tem sido gratificante, né? Nossa, Nós fomos essas últimas semanas aí, lá no aniversário do Bom Jesus, né? De 2 anos do Bom Jesus. Foi algo assim tremendo, né? A pastora pode dizer muito bem disso, né? nossa, foi muito legal. Incrível, Assim, a né? expectativa, sabe? Sim. E depois da gente ver a conclusão ali, ou até mesmo estando ali, né, quando tava rolando tudo aquilo, a gente olhava e falava, Senhor, olha o que o Senhor tem feito, né? Então, literalmente, a gente recitou o versículo até aqui, o Senhor tem nos ajudado, porque foi bênção. Bom Jesus é incrível. Bom Jesus tem um lugarzinho no nosso especial, coração, assim, né? Oh, glória a Deus. Tem que ser maior esse lugar aí. Não, mas tem um lugarzinho, mas é muito grande. Glória a Deus, Sim, glória a sim. Deus. Pastora, vamos falar sobre música, sobre louvor, sobre adoração. E para começar, como que surgiu a música na sua vida? Nossa, como surgiu. Sabe, Fabrício, desculpa. Fabrício, louvor, na verdade, a música, né? Faz parte, assim, da minha vida, né? Porque a minha família é de músico. Meu Sim. pai é maestro. Então, eu fui bem influenciada, desde sempre. Desde sempre. Então, não tenho o que dizer. Isso me move, sabe? Sim. Literalmente. A música faz parte da sua família. Seus irmãos também, né? Meus Se não me engano, irmãos, são. sim. Meus irmãos, meu pai, a família do meu pai, todas, a maioria mulher, né? Musicista. Os meninos também, né? Músicos da parte da minha mãe. Elas também têm aquela questão da música. Minha mãe, ela não faz nada se não estiver louvando. Então eu cresci bênção. assim, sabe? Eu Sim. cresci assim. Sim. E meus irmãos também respiram música. Literalmente respiram Incrível, música. incrível. A qual eu sinto muita saudade. Ai, que incrível. Uma casa, imagina uma casa com tanta Sim. gente assim. Deve ser Sim, muito Fabrício, incrível, se né? eu te falar, e quando eu vim pra cá, aliás, eu posso dizer até quando eu me casei, eu senti essa falta, sabe? Porque, assim, todos sabem que meu esposo, ele é do estudo ali, Sim, né? sim. Teologia. Então, eu tinha isso, carregava comigo, mas eu sentia falta de ouvir as cantarolas, sabe? Porque é automático. É incrível, né? Automático. Quando um Lavando começava uma a louvar. louça. Isso. Não, assim, quando um começava a louvar lá, o outro tava ali fazendo outra voz e outra voz e Incrível. outra voz. E no final a gente acabava fazendo aquele coral, sabe? Cantando junto. Legal. E, nossa, era, assim, inexplicável. É muito bom, era muito bom. E eu senti muita, muita, muita falta disso. Muita falta até que eu entendi o chamado do Senhor em relação à minha vida, não só na música, né? Porque eu tava muito presa a isso. Sério, eu tava muito presa. Eu senti, assim, uma tristeza quando eu vim pra cá, porque enquanto eu estava lá, eu ainda estava exercendo, sabe?
Comecei no Ministério de Louvor, eu tinha o quê? 13 para 14 anos. Nossa, super nova. Sério, 13 para 14 anos. Então, assim, eu sempre fui uma componente de um grupo, assim, sabe? Uhum. De louvor. No meu tempo a gente falava equipe de louvor. Sim. Então, sempre eu estive ali. Aí, quando eu vim para cá, foi uma questão nossa também, que a gente tinha os nenéns novinhos, né? Nossas crianças. Então, a gente tinha que se dedicar a eles. Sim. Então, eu quis dar essa pausa até eles crescerem, que querendo ou não, também o ministério, né? Nosso primeiro ministério é a nossa família. Sim, então, eu queria me ocupar cuidando deles. Só que isso, sabe, como sempre fez parte de mim. Exatamente. Eu comecei a sentir muita falta. Sério. Sim. E aí, mas assim, quando o Senhor tem os planos dele, não adianta. Não adianta, né? Aí automaticamente Vai acontece. contra os nossos. Acontece, então. Sim, sim. Incrível. E assim, na música, só o vocal, toca algum instrumento, como que é? Não, só vocal. Só o vocal. Eu tento, mas pra ser bem sincera, Sim. só vai no vocal. Em quantos irmãos vocês são mesmo? Nossa, nós éramos em 6. Em 6 irmãos. Todos. Imagina tô sabendo, as fontes aqui estão trazendo pra mim que ela arranha alguns instrumentos, sim. Ah, Olha. que é isso? Tá Não, escondendo. Bom, mas deixa eu explicar. Pra eu falar que eu toco, eu tenho que realmente saber, entendeu? Então eu não sei muita coisa. Então eu prefiro falar que eu não sei. Mas arranha alguma sei. coisa, então. Que legal, Não, pode ser, mas não é. E, pastora, 100%. então, além de mãe, além de pastora, eu sei que você também tem um grupo de... Como é que eu posso colocar aqui hoje? É um grupo que participa de um vocês coral, cantam, É um né? coral, isso. Isso. Eu vi esses dias que vocês estavam cantando num ônibus. Como que Nossa. foi essa experiência pra você? Milena, olha, eu precisava disso também, porque lá em São Paulo fazia parte do Ministério assim, de Evangelização. Então a gente saía para as ruas, a gente cuidava de morador de rua, sabe? Eu gostava, eu sempre curti muito isso, sabe? E eu parei por conta também, né? Por eu ser dona de casa, ter meus filhos pequenos, tal, então. E aí, quando teve essa proposta, sabe, de nós cantarmos ali no ônibus, na rua, gente, aquilo floresceu de novo. Ai, que bênção! Incrível, E né? ver o quanto as pessoas precisam de Jesus. Sim. Sabe? O quanto as almas clamam. Gente, o povo precisa muito disso. E a ideia do Salazar, né? Posso falar aqui? Pode A falar. ideia dele era exatamente essa. Legal. E ele quis, olha só, ele estipulou um horário bem propício, bem legal. O horário que o pessoal chegasse do serviço. Horário de Ele pico, queria né? pegar isso, ele queria pegar o busão assim lotado, porque as pessoas já estão vindo cansadas, com a Sim. cabeça cheia. A gente não sabia como foi o dia daquela pessoa. Mas quando nós chegamos ali, sabe? Vocês decidiram qual ônibus iam pegar? Como que foi essa... Sim, é porque nós ensaiamos numa determinada igreja ali no Hauer, eu falo Hauer, gente, me perdoe, no Hauer. E nós pegamos um ônibus que iria pro terminal e do terminal voltasse pro mesmo local. Nossa, então foi uma foi linha, bem né? estudado. Mas o que eu achei bem legal foi o horário que ele Que legal. estipulou. Eu achei legal esse horário porque, tipo, geralmente quando a gente tá tão cansado, tão exausto do dia a dia, a gente acaba esquecendo de Nossa, Jesus nesse momento, né? Porque na verdade faz parte, né? Faz parte de toda essa opressão que a gente leva no dia a dia. Embora não está certo, a gente sempre tem que ter dependência do Senhor e sempre lembra dele em todas as coisas. Mesmo se o meu dia não rendeu, mesmo se aconteceu algo, a gente sabe que tudo é permissão do Senhor, né? E se é permissão dele, alguma experiência, a gente vai sair com aquilo. Sim. Mas assim, sim, foi tão gratificante que as pessoas pediam oração. Nós estávamos cantando e as pessoas paravam e pediam oração. Tinha pessoas que pediam pra gente não poder, tipo, tinha uma galera que estava orando, em especial o Salazar mesmo, com o regente do coral, maestro do coral Wesley, acho que a maioria do pessoal conhece, ele dá umas aulas bacanas, gente, ó. Mas ele é muito legal, muito, muito bacana, ele é a esposa dele. Então, assim, em especial, eles oravam, enquanto o coral continuava cantando, enquanto nós estávamos cantando, nós estávamos ali intercedendo, sabe? Cantando com autoridade, ali em espírito, e foi algo assim, realmente, não só para divulgar o novo trabalho dele, você tá entendendo? Então, isso eu achei muito bacana.
a disponibilização, assim, do coração dele, porque antes de tudo, a gente teve uma conversa. Ele pediu pra gente orar, pra gente ficar em comunhão. Nossa, que Tem legal. todo um Espírito, preparo. Sim. E foi muito, muito gratificante. Eu voltei, assim, extasiada. Volta cheio, né? Chorando. Depois disso. Oi, desculpa. A gente volta cheio Nossa. depois disso, né? Sabe, aquela nostalgia, assim, porque eu falava, Jesus, né? Por que que tudo teve que ser assim? Eu sei que tem, como eu disse, né? Tudo tem a mão do Senhor ali. Mas eu senti muita falta, sabia? Sim. E evangelizar com o que o Senhor tem me dado, com esse dom, nossa, isso eu nunca tinha feito, por isso que para mim foi bem gratificante, sabe? Você Pensa. participou de alguma escola de música ou de Então. louvor, assim? Como que... Sim, Sim? eu vou abrir meu coração. Eu me senti muito, assim, desconectada com a música, sabe? De agora, assim, posso dizer contemporânea, né? Eu fiquei muito desconectada, porque, assim, eu fui muito pentecostal, então foi bem tradicional. Bem ligada, assim, aí nos mais congregacionais, sabe? Tipo, a harpa mesmo, os cantores cristãos. Então, assim, os corais que eu participava era bem clássico, sabe? Bem Então, tradicionais. isso. E aí eu comecei a me sentir desconectada, comecei a entender essa nova, sabe, essa nova roupagem da música dentro da igreja, entende? E aí eu comecei a pensar assim, eu não posso, de maneira nenhuma, nem como, assim, serva do Senhor, sabe, me opor a isso. Eu tenho que ter um coração maleável, né? Eu tenho que entender, procurar a saber. Então, sabemos que é muita crítica, né? Sim, E sim. eu não quis isso, embora eu sou bem crítica. Senhor, o Senhor tá trabalhando nisso, eu tô buscando no Senhor. Mas, assim, eu comecei a entender, olhar, eu falei, eu tenho que estar caminhando junto, sabe? Eu tenho que estar entendendo. Porque, assim, os tempos mudam. E não muda é a palavra do Senhor. Exatamente. Né? Ela permanece para Mas sempre, né? sim, mas tudo isso, sabe, passa. Então eu tenho que estar ali. Eu não vou ficar parada no tempo e, sabe, fixada naquilo que eu aprendi, que eu entendo que é aquilo, de maneira Sim. nenhuma. Então eu tenho que estar caminhando com a galera aí. Junto com a galera. Então eu fiz. Eu Foi procurei. em São Paulo mesmo? E, em São Paulo eu não fiz. Porque em São Paulo, como eu disse, meu pai era maestro. Então tudo assim dentro disso eu já sabia. Mas exatamente por essa razão eu comecei a entender e comecei a ver que era diferente do que eu aprendi. Tá entendendo? Então aí foi onde eu comecei eu fui procurar estudar, né? Entender direitinho como é essa nova roupagem, sabe? E realmente muita coisa nova. Muita coisa nova, né? Muita coisa nova. Pastora, assim, vivendo numa casa com tanta gente assim, com conhecimento, né, sobre a música, era muita cobrança de técnicas, de conhecimentos de música. E aí? Deixa eu te falar, vou contar uma história aqui. Eu me lembro que, na verdade, eu falo que eu sou a ovelha negra da família, que eu sou a única que não toca nada, porque meus irmãos, eles tocam tudo. Claro, né? Eu sou a mais nova, então eu sou babona. Sim. Mas meu esposo está aí, a galera de São Paulo está me assistindo. Sim. E eles vão dizer com toda precisão. Então, assim, eles tocam muito. E eu, por sua vez, eu só canto, Sim. né? Tô ali cantando. E eu perdi o foco. Só canta não, galera. Ela faz instrumentos com a boca também, hein? Fiquem ligados. A gente Então. sabe, a gente sabe. Mas, enfim. Aí, o que acontece? Meus irmãos, principalmente o mais velho, o Adiel, meu irmãozão. Vocês são em quantos irmãos? Então, agora nós somos em 4. 5 comigo. Então, nós somos em 4. Então, o mais velho, gente, sério, ele é muito crítico. E ele sabe disso. Muito crítico. É o mais crítico de todos. É assim, sabe? E quando eu começava a cantar, você tá desentuada. Faz direito. Isso já crescendo ali. Crescendo, pequenininha, evoluindo, sabe? Só que eu não tinha noção. Eu só ouvia. Então, eu ia no embalo ali, melodia, sabe? Sim, eu sim. era muito curiosa em relação aos instrumentos deles. E Legal. era bem engraçado que quando acabava a energia, o nosso hobby da família era sentar todo mundo ali e tocar e cantar. Nossa, parece muito Todo a minha mundo família. Nossa, não é bom? Muito Fala bom, se você muito sente bom. falta disso Dias de também. chuva, assim, eu Dias lembro de chu- muito disso, era Sim, incrível, não sabe? tinha muito o que fazer, então a Sim. galera sentava assim, a gente cantava horrores, e a minha irmã,
E, olha, ela era assim, ela louvava muito, sabe? Sim. Então, meus irmãos pegavam ali os instrumentos e eles cantavam. E eu só Vocês ficava duas na encantada. Não, mas eu era bem pequenininha, assim, sabe? E eu ficava encantada, eu só ficava admirando, eu só ficava, tipo, meus olhos brilhando, assim. Então, era muito bom e realmente, sabe? É algo, assim, que eu sinto muita falta, inclusive das críticas do meu irmão. Sim, sim. Porque a gente acaba se obrigando a buscar, a conhecer mais, né? Então, Precisa. eu acho que a crítica pra Sim. gente ver como que tá, né? Sim, Tem Serviu que- como que incentivo, existir. né, Fabrício? Sim. Precisa. Como incentivo, Precisa né? muito, exatamente por isso também que aqui no Paraná, ainda eu conversei com meu esposo, né? Porque era mais uma tarefa pra gente, que já é, sabe, a gente Sim. super bem atarefados. Mas eu sentei com ele, conversei e falei, eu preciso voltar pra música, eu preciso exercer o meu dom direito, Sim. sabe? Porque como eu disse, tá tudo muito diferente. No meu tempo, para você ter uma ideia, não tinha ministração num grupo de louvor, não tinha nem grupo de Imagina. louvor. Então, isso é bem novo aqui, acho que, sei lá, de 96 para 2000, Uhum. é bem novo, assim, sabe? Então, para mim, eu tô revelando a minha idade, né? Eu já revelei, eu acho, em algum lugar aí. Mas, enfim, para mim é muito novo, entende? E ainda estar na frente como ministra. Eu sempre cantei no Ministério de Louvor, mas eu nunca foi assim. No meu tempo era líder, tá? Sim, Era sim. líder de louvor, era um único. Então, assim, eu nunca ministrei, nunca tomei a frente do grupo. Então, agora, né, entrando ali no Bom Jesus, a gente vendo a necessidade, e eu quis servir de alguma maneira. E aí, o que eu pensei, né, e que o Senhor falou no meu coração é o que eu sei fazer. Então eu vou ter que pegar isso até estar bem estabelecido, aquele grupão que o Senhor, estamos orando para isso, Amém. sabe, para não precisar estar ali, não que isso é um planejamento meu, tá, mas assim, Sim. eu ver a galera ali e É gratificante, isso, né? e ver que tipo, nossa, comecei sem saber, E aconteceu. fui atrás, para exercer um dom, você tem que trabalhar nele, sabe? Para trabalhar para o Senhor, você tem que fazer com excelência. Então a gente tem que procurar saber, estudar direitinho para fazer certinho. Pastora, qual é o papel de um ministro no louvor? Nossa. Eu posso falar que vai muito mais além que ministrar aqui somente na hora do culto, sabia? É ter uma vida de comunhão com o Senhor. É literalmente ser um adorador, sabe? Porque a gente conecta muito música e adoração. São coisas diferentes? São. Explique pra nós. Não, porque eu posso adorar qualquer outra coisa que não seja o Senhor. E eu posso tocar eu posso ser super técnica na música, mas eu posso tocar qualquer outra coisa que não seja para o Senhor, né? Então, assim, a música faz parte. Como eu disse, é algo que eu sei fazer, então eu vou exercer o meu dom para o Senhor, entende? Agora, ser um adorador, entende? Faz parte disso, olha. Eu toco um instrumento, então cantar também faz parte disso, sabe? Então ele é mais um instrumento da adoração, entende? É mais uma coisa que completa ali a adoração, entende? Ministério, entra onde nisso? Na música? Sim, na música. Em lugar nenhum. Explique pra nós. Em lugar nenhum. Porque Paulo vai deixar bem claro quais são os ministérios. São o apostolado, tá? Profeta, evangelístico, tá? Pastores e mestres. E pastores e mestres. Tá tudo bem, a gente entende. Me dê uma colher de chá, porque minha mente fica ocupada com todas as coisas e mais essa só, mas a gente tem que ter em mente, mas é isso. São esses os ministérios, tá? Então a música não entra aí. A adoração, ela surgiu quando na Bíblia? A adoração, a gente sabe que existe a adoração celestial, né? Que os anjos vivem constantemente clamando. Ele é santo, é poderoso. Sempre teve adoração na Bíblia. Uhum. A gente vê ali que os anjos, né? Eles adoram constantemente o Senhor. Constantemente. Eles prestam serviço, eles vivem para adorar o Senhor. E tem adoração aqui, terrena. E a Bíblia vai falar dos que, inclusive, no tabernáculo, ele vai deixar bem claro o tipo de adoração que ele quer que o povo o sirva.
né? Ele vai descrever ali direitinho, através de Moisés ali, né? Em Levítico, né? Falar como sim. que ele quer que o povo serve. É questão de todos os sacrifícios ali, né? Sim. Então é dessa maneira. E hoje a gente serve assim, a partir do que o véu se rasgou, né? Se Nossa fez adoração é uma devoção. Eu vou cair bem naquele clichê que todo mundo fala, que é a palavra que todo mundo entende, né? Que e descreve muito bem isso. É um estilo de vida. Muitos acham radical, mas a gente sabe que é um prazer. Então, sempre, sempre, sempre houve. Principalmente com os anjos. Começa ali com os anjos, né? Incrível. E assim, o que louva ao Senhor são os ritmos ou são as letras? Eu posso louvar o Senhor com ritmo e com letra também. É? Posso, depende da minha intenção de fazer uma música assim só instrumental, né? Porque louvor e música são diferentes. Uhum. Diferentes. A Bíblia vai falar do louvor, que na maioria das vezes eram salmos, tá? E não eram com músicas. Salmos eram poemas, né? A gente sabe que são 150 poemas, que são divididos em 5 livros, né? E, em especial, os 2 últimos livros vai falar sobre louvar ao Senhor. E aí ele também vai falar que a gente precisa louvar ao Senhor com cântico, né? Na verdade, ele vai explicar ali, louvem ao Senhor com Flautas, flautas, né? com símbolos, com todos os tipos de instrumentos, louvem ao Senhor. E o né? que acha do salmista Davi? Ah, ele introduziu a música, né? 24 horas de adoração. De adoração com cântico. Sim. Então, música e adoração E louvor. e louvor são diferentes. coisas totalmente Sim, diferentes. são distintas. Mas a gente, Mas com o mesmo propósito. sim, de adorar o Senhor, né? De A Bíblia adorar. vai falar que tudo quanto a gente tem que fazer tem que louvar ao Senhor. Sim. Então, isso, como eu disse, são instrumentos, né? São, como eu posso dizer, são coisas também, eu esqueço a palavra, mas enfim, que a gente usa para adorar o Senhor. Porque, inclusive, agora, isso tudo que a gente está fazendo é para a glória do Senhor. Então, nós estamos louvando, consequentemente, adorando ao Senhor. Através da fazendo algo- comunicação. fazendo algo que Ele pediu com que fizéssemos. Né? Viver para Ele, falar dEle, respirar Ele. Inclusive, a minha vida tem que exalar adoração. Então, em tudo que eu fizer, eu tenho que adorá-lo. Porque vai ser para Ele. Amém. A minha vida é para Ele. Né? Então, se eu estou cuidando do meu filho, Senhor, é para sua glória. De alguma maneira eu vou estar louvando ao Senhor. Eu não sei como que as pessoas vão enxergar isso, sabe? Se eu estou ali limpando a minha casa, eu tenho que fazer com todo o coração grato. Embora muitas das vezes não é, né? Sim. De novo. Mas, enfim, é para a glória do Senhor, entende? Então, tudo que Ele me estipulou, olha, a Bíblia vai falar precisamente em Salmo que quando Ele me criou, quando Ele nos criou, né? Ele escreveu tudo num livro. Minha vida já estava sendo escrita. Então, automaticamente, tudo que Ele estipulou para eu viver hoje, tudo que Ele escreveu lá, é para a glória dele. Então, inclusive, eu estar aqui, eu estou glorificando ao Senhor. Então, glorificando e adorando ao Senhor. Entendeu? Quando nós estamos louvando, adorando ali na hora do culto, é uma das partes que a igreja é chamada para louvar a Deus. E as pessoas acham muito de que só nesse momento que precisa ter adoração a Deus. Então, assim, o culto inteiro, tudo que nós fizermos é para adorar a Deus. Também. Do início ao fim. Também. Então não é só no momento que tá tendo louvor, alguma coisa do tipo, que a gente tem que estar ali, Deus, Não, na palavra. Eu acho que faz Não. parte, né? Faz parte, né? Faz parte da adoração, né? Toda a liturgia do culto é um momento de adoração. Adoração. É de devoção, sabe, ao Senhor. Tudo, não só na música. O que a gente faz de colocar... Sabe que na igreja primitiva não tinha início, na verdade não tinha nem o culto que a gente faz hoje, Sim, né? sim. Era reunião nas casas, enfim. Mas a gente vê que não tinha música. Eles recitavam. Paulo vai falar também, lá em Coríntios, quando ele pede um modelo de adoração para o povo, né? De como cultuar, aquela ordenança no culto, né? E aí ele vai falar que eles tinham que
louvar ao Senhor com cânticos alegres e de agradecimento ao Senhor. Então, assim, não no momento do culto ali da reunião deles, sabe? Mas que a música traz esse quebrantamento, sabe? Mexe com a gente de uma maneira que a gente se abre. Que é o momento que a gente está exteriorizando daquilo que a gente está sentindo, né? É uma oração cantada, Sim. né? Porque como a gente está falando de Salmo, o Salmo é um livro de oração. Então, automaticamente aqui, no começo do culto que a gente faz o louvor e no final é uma oração, entende? Cantada, com melodias, né? Com harmonias. Davi enfim. fazia isso, né? Olha, eu acredito que Davi, ele sempre fez isso toda hora, todo momento. Todo momento, Davi, todo momento da vida dele, Davi. 70 salmos. Imagina. De 150 só foi ele que fez. Nossa. Agora você imagina, ele é autor disso. E quando ele estipulou o tabernáculo, quando ele estipulou lá os levitas, né, para adorar, foram 200 de músicos. Se eu não me engano, acho que foi 8.800 alguma coisa assim de levitas que ele estipulou para louvar, né, para adorar, para cantar ali. E somente 200 tocavam e cantavam. Porque eles tinham vários cargos, né, administrativos, de juízes, mas só 200 cantavam e louvavam. E ele falou bem claro, tem que tocar bem. E ele mesmo fazia os instrumentos, as harpas especificamente, né? A harpa era o instrumento dele. Entra aí então de que a gente sim deve aprimorar os nossos dons, né? Ah, com certeza. Né? Porque se é para Deus, a gente tem que fazer bem feito, Como né? que a gente vai entregar algo para o Senhor, principalmente em comunidade, se não está bem feito, né? Se não está bem trabalhado? Aí começa a falar de você, porque você disse, daqui um pouco eu tenho que voltar aqui para ter um ensaio. Sim. E é bem cedo, né? Então tem que fazer bem aprimorado, bem certinho para o Senhor. Porque o Senhor se agrada disso. É com honra, né? Oh? O Senhor merece isso. Existe louvor, sei lá, profético? Existe essa classificação? De louvor profético? É. Existe. Sabe? Mas, particularmente, tá bom, seguindo aqui o que a gente está falando, porque a gente pode ver que os irmãos, né, da Bíblia que louvaram ao Senhor, eles salmodiaram. Por quê? Eles sempre contavam o que o Senhor fez, sabe? As maravilhas e os milagres que o Senhor fez. Então, o louvor cantado particularmente tem que ser de agradecimento ao Senhor. Tem que ser um louvor ao Senhor. O profético eu direciono diretamente para as pessoas, né? E o louvor, ele significa o que? Essa palavra significa enaltecer, exaltar, elogiar, entende? Então, como que eu vou cantar, elogiar, exaltar as pessoas? Sim. Entende? Eu posso sim, como o salmista disse, né? Como o salmista disse em Salmos, Salmos descreve tudo isso, né? Um louvor, é um modelo perfeito de louvor ao Senhor, sabe? Ele vai falar de todas as bênçãos, todas as glórias, toda a glória, né, do Senhor, todas as maravilhas, a criação, tudo louva Ele, mas como assim? É louvor a Ele, é direcionado a Ele, não para as pessoas, entende? Sim. Então, eu posso fazer isso não num culto. Porque, como eu havia dito, Paulo vai deixar bem claro, né? Não, Paulo não, porque naquele tempo eles não cantavam. Mas, assim, o nosso louvor tem que ser direto para o Senhor. É no horizontal e não no vertical. Sim. Então, a ministração, quando a gente ministra sobre cura, libertação na vida das pessoas, entra, então, na adoração ali em si. Ou não? Olha, como eu disse, adoração é um estilo de vida. É devoção. É você viver para o Senhor. Automaticamente, você profetizando, fazendo isso para uma pessoa, você está profetizando em nome de quem? Falando de quem? Senhor. Então, você automaticamente você está falando dele. Então, você está adorando ele. É tudo para ele. Por ele, né? São todas as coisas, enfim. Então, sim.
Ah, você está adorando, tá bom? Só num culto, no momento de louvor, né? Porque o culto é adoração, né? Mas no momento de louvor, eu acho que não rola. Mas na ministração do... Aqui, no ministro, né? Com louvor aqui, eu acho que rola. Rola sim, sabe? Porque é bom você passar isso para as pessoas. Sim. Mas na hora de enaltecer é somente ao Senhor. Então, Sim. através do que você falou ali antes, né? Na ministração, o louvor, a pessoa vai receber o que você falou, entendeu? E automaticamente vai adorar o Senhor. Que foi o que aconteceu com o povo, né? O povo de Israel, quando eles recebiam a vitória. O que eles faziam? Ó, Miriam, por exemplo, ela louvou ao Senhor com, né, pandeiros, ela ali glorificou ao Senhor cantando e dançando por algo que o Senhor fez. Sim. Então, assim, automaticamente a pessoa recebeu a sua ministração, tá? Ela se alegrou, entende? E a partir de agora ela vai louvar o Senhor, vai exaltar e engrandecer a Porque Ele. eu acho inevitável a pessoa vir para um culto e conforme ela adora o Senhor, ela não fica bem, não ser curada, Não tem não ser como. liberta, Não tem sabe? Então não tem como. como. Não Então tem isso faz como. parte É também, um né? renovo, Sim, né? do É um renovo renovo. espiritual. Quando a gente se entrega verdadeiramente, quando a gente louva ao Senhor verdadeiramente, a gente reconhece quem Ele é. A palavra de Deus vai dizer que Ele habita em meio aos louvores. Então, enquanto eu estou enaltecendo, louvando a Ele com canções, Ele vai se fazer presente. Vai se fazer presente. Amém. Tem uma frase, não é bíblica, tá? Mas tem uma frase que, na presença do Senhor, até a tristeza salta de alegria. Imagina? Ele É uma habita no- verdade. É Ele uma habita no meio verdade. dos louvores, Ele está ali presente. Se você está louvando, assim, cantando para Ele. Sim. Incrível. Mi, alguma pergunta? Tem uma pergunta. Diga lá. Agora voltada ali mais a... Você falou que o seu irmão era muito exigente ali em relação à música, que seu pai era Maestro. maestro. Então, a sua vida inteira foi voltada ali a louvor, a música e tudo mais. Você tem algum estudo teológico em cima das suas músicas, dos louvores de hoje? Como que é? Fala pra mim, Sim. essa parte eu tô muito curiosa. Sim, sim. É o que a gente está falando agora, sabe? Sobre louvores proféticos. A teologia musical hoje está bem pobre, entende? Bem pobre. Como eu disse, tem que ser horizontal, não vertical, entende? Uhum. Então, assim, nós temos que... Os compositores, né? Nós temos que compor louvores a Deus. Lembra do que eu disse do significado? Exaltar, enaltecer, elogiar. Então, os louvores de hoje, para e pensa. Os louvores de hoje está exaltando, glorificando e falando do quê e de quem? De vitória das pessoas. Não é diretamente para Deus. Lembra? Eu aprendi isso na 3ª série. Lembra do predicado e sujeito? Sujeito e predicado? Sim. Agora pensa nos louvores de hoje. Quem é o sujeito? Quem é o predicado? O Senhor tem que ser sujeito. Então a gente tem que passar por uma certa peneira até, né? Com relação a essas coisas pra Sim. gente aprender a ponderar mais. O louvor precisa passar por uma reforma. É. Eu acho que a igreja é isso. Eu acho que a igreja é uma constante reforma, né? É uma pergunta que eu fiz para o pastor Rafael, quando ele estava aqui no nosso podcast, é que se ele achava que a igreja ainda está em reforma. Então, assim, o louvor ainda está em reforma também, né? Está, Fabrício, sabe por quê? Olha, todo mundo pensa assim, olha, e você vai concordar comigo, porque eu também penso. E é muito óbvio. A música tem um poder muito grande. Muito grande. E hoje em dia as composições, você pode ver, elas são feitas para agradar as pessoas. Como que eu vou saber se esse louvor é direcionado diretamente para o Senhor? Eu posso usar um exemplo? Não sei se vocês lembram quando aquela menina, acho que é Nádia, sei lá, do Neymar, que inventou uma calúnia contra o Neymar. Vocês se lembram? Sim. Vocês acompanharam o caso? Não sei se Não. vocês viram que ela, no lance deles lá, foi uma das provas no tribunal de que ele tinha feito alguma coisa, enfim. Aí ela mandou um áudio para ele.
se declarando para ele. E sabe qual foi a música de declaração? Qual foi? Que amor é esse? Imagina. Usou, então, no caso, um louvor. Não tem interesse. Então, como que o ímpio vai saber que é diretamente para o Senhor? Por isso que precisa dessa reforma, sabe? Ser direcionado a Deus Sim, em si, né? em relação ao poder da música, foi comprovado cientificamente, vocês vão saber. Sabe os hormônios da felicidade? Sim. Então, a música, ela mexe com essa parte neurotransmissora do nosso cérebro, sabe? E a gente libera esse hormônio da dopamina. Tem mais outros também, mas especialmente a dopamina. Por isso que a música mexe tanto com a gente. E por isso que a gente usa ela aqui em comunidade para louvar ao Senhor. Porque automaticamente, além da música mexer comigo, sabe? Eu ainda estou nesse momento de êxtase para o Senhor. A igreja inteira se conecta nesse momento, né? Aí voltando lá, só para concluir, as composições hoje, como mexe muito com as pessoas, sabe? É para venda. Entende? Por isso que é um perigo muito grande a gente cantar nas igrejas. Que não usa de ensino. Eu não vou educar o meu filho só passando a mão na cabeça dele. Sim. Tem que ter uma Vai precisar ter uma tesourinha em algum momento, né? Isso, tem que mostrar para ele qual é o lugar dele, onde está o meu, que eu estou ali, o pai dele está ali, sabe? Para cuidar dele, para proteger dele, mas ele também tem que saber o meu lugar de autoridade. Entende? O que eu estou dizendo, o que eu estou fazendo. Eu sei o que é melhor para ele. Entende? Então, nós, como filhos, nós não podemos simplesmente ouvir essas músicas, porque a música também, muitas das vezes, serve. Sim. Então, passar isso para um cristão, por exemplo, só mimando ele. Essas músicas só mimam a gente. Entendeu? Então, ele vai ser sempre aquele cristão... Sabe? Não. Ei, olha o Deus que você está servindo, sabe? Nós temos que examinar as escrituras todos os dias. Olha a devocional. Olha, eu vi um podcast. Eu não me lembro. Eu não me lembro o nome da moça, mas uma benção, eu achei muito legal o que ela disse. Perguntaram para ela com que louvor, qual tipo de louvor, assim, de canção, né? Eu vou usar esse termo louvor, tá, gente? Mas vocês já sabem que são distintos, tá? Sim, sim. Com qual louvor qual tipo de louvor que ela usa para devocional dela? E ela disse, nenhum. Nenhum, porque muitas das vezes a gente idolatra a música. Eu tenho que estar ali com o meu coração, eu não preciso de música para ser quebrantada, para entender o que está na palavra de Deus. A gente sabe que na devocional a gente tem que orar, pedir a direção do Espírito Santo, né? Para ele revelar ali as escrituras dele. Então, não é necessário. Então, só para concluir mesmo, sim, a gente precisa de uma reforma urgente. E com esse lance aí da dopamina, né? Da dopamina, vocês podem ver que quando, vamos supor, num filme, por exemplo, na cena de mais, assim, êxtase, sabe? De ação, a cena mais alta, assim. Vocês podem ver que o que mais toca e o que é mais alto é aquelas músicas de batida bem forte, ou um heavy metal. Onde toca mesmo, né? Por quê? Vocês sabiam que são fontes seguras, tá? Só não me lembro onde a revista exata, mas foram pesquisas, depois vocês olham lá, galera, para vocês verem só. E o nosso coração anda de acordo com a batida da música. Você sabia? Sim. Então, por isso que usam bastante essas músicas, sabe? Para elevar a nossa expectativa, porque o meu coração tá ali batendo a 1000. Sim. Então, automaticamente, também uma música lenta vai deixar a gente para baixo, vai trazer aquela nostalgia, por quê? Comprovadamente, gente, cientificamente, comprovadamente, tá? Enfim, a música é usada para terapias, entende? Então, por isso que ela tem esse poder muito forte. De tocar tão a fundo assim então, as por pessoas. Isso que a gente vê esses louvores que fala diretamente com as pessoas, você vai vencer, sabe, tal, aquela coisa toda. Não que nós não vamos vencer, né? Nós vamos sim, mas tipo, sabe, de ficar elogiando o ego da pessoa, sim, ou fazendo a pessoa relembrar do passado, ou dizer que a sorte de novo sorriu pra mim, necessariamente. Esse louvor eu fico, meu Deus, não louva o meu Deus. Por isso que as pessoas falam, nossa, mas Deus falou tanto comigo nessa música. Não,
ela liberou esse hormônio da felicidade, onde ela se sentiu bem, sabe? Gente, vocês já ouviram falar do efeito Mozart? Não, nos explique. Que as mamães ouvem quando elas estão grávidas, né? Para tanto acalmar o bebê. E também foi feita uma pesquisa que as mamães que fizeram isso, né? As crianças, trabalho intelectual do feto dentro da barriga. Então, olha o que isso traz, olha o que o cérebro libera, sabe, através da música. Uma outra pesquisa, achei muito legal. Uma equipe de basquete, time de basquete, colocaram um time ouvindo música, uma batida bem forte, e o outro de boa, sabe, tranquilamente. Eles deram muito mais desempenho por causa da batida. Então você vai de acordo com a batida da música, você tá entendendo? Então o nosso cérebro faz isso. E olha como Deus é maravilhoso. Olha como ele comprova a ciência mostrando que ele é Deus e que ele faz tudo isso. Entende? Sim. Então, por que não usarmos a música para louvar a ele? Somente a ele. Sim. Incrível. Uma pergunta que já fiz no particular e vou fazer aqui, né? Porque eu creio que você vai responder na frente de todos, né? A maior história de amor pela música que você já viu. Como assim, secular? Não, eu digo com relação à prova de que Deus existe mesmo, sabe? Com o ministério, com a vida da pessoa, assim, em si. Que você contou da sua irmã, né? Aquilo lá, pra mim, foi incrível, assim, sabe? Eu posso falar particularmente? Pode. No momento mais crucial. Aliás, foi bem crucial, mas foi bem importante ali nos últimos dias da minha irmã. Eu vi ela naquela situação, eu a vi naquela situação. Entubada, sabe? E o batimento dela tava muito baixo. Embaixo. Sem esperança nenhuma, sabe? E aí, como eu disse, a minha mãe, tudo que ela faz, ela louva. Tudo. E, sabe, meu coração, assim, fica bem quentinho. Ela está passando uns dias lá em casa. E eu estou ouvindo ela cantarolar em tudo que ela tá fazendo. Cada cantinho que ela tá, ela está cantarolando, sabe? E como tudo que eu aprendi com a minha família, cantando, sabe? Especialmente para o Senhor. Eu cheguei e vi ela naquela situação, eu chorei muito, eu só chorava. E ela falava assim, minha mãe, não chora, não chora. E a médica falava assim, ela tá ouvindo tudo? Você pode falar o que você quiser, que ela está ouvindo, tá? Mas aproveita esse tempo com ela. E fez assim pra mim, né? Aí eu já entendi que não tinha mais solução. Aí eu chorava mais ainda. Mas aí de uma maneira que ela não pudesse saber disso, né? E minha mãe falava assim, pegava assim na minha mãe e ficava, canta, 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 sabe? E eu não conseguia. E minha mãe, canta, canta, canta. E eu cantei. E como eu disse, né, eu sou das antigas. Louvores que eu ouço, que enche meu coração, assim, para louvar ao Senhor, são os louvores antigos, sinceramente. E aí eu comecei a louvar esse louvor bem antigo, que falava, sabe, pro coração continuar batendo, entende? Porque é o Senhor que é o dono da vida. Faria parar, porque ele tinha uma obra muito grande para continuar. Então levanta, que o Senhor ainda tem algo muito grande. É assim que o louvor fala, é exatamente essa letra. Que o Senhor tem coisas para realizar. Então levanta que ele quer que você faça para ele. E eu cantava esse louvor bem embargada. E aí os batimentos dela subiu. Isso foi o que eu achei mais interessante. Subiu. E minha mãe chorava. Minha mãe chorava e eu via minha mãe chorando e eu via ela naquela situação e o batimento, sabe? E aí eu ficava assim. Eu não consigo cantar, eu ficava, mas eu tentava, sabe? E o batimento dela subia, subia, subia e ficou, nossa. Só que Deus tem os planos dele, não é o nosso. E aí o segurança já tava um tempão lá, porque eu aproveitei o máximo que eu pudesse ali, né? E ele já estava um tempão pedindo pra gente sair. E eu tive que sair. Mas, sabe,
Essa foi a maior prova. Foi uma experiência incrível que eu tive. Inclusive dela também, porque eu me lembro, e toda a minha família se lembra disso, que ela recebeu uma profecia muitos anos atrás. Ela era bem jovenzinha, de que através do louvor dela o Senhor ia ressuscitar mortos, sabe? Quando ela cantasse. E o timbre dela era super diferente, Fabrício. Super diferente. Deus sabe o dom que ele dá para as pessoas, Sim. né? E como que ele quer trabalhar com aquele dom específico. E aí, eu me lembro que no quarto de visita eu estava com o nosso pastor e a gente ali louvando. E nós ali louvando, sabe? Especificamente a pastora, né? Que ela amava louvar com ela. Eu gostava muito de louvar com ela, com a minha irmã. Aí, e a minha irmã é camada, mas ela estava consciente, né? E as duas cantavam, até que nesse dia que eu fui com o pastor, ela cantou, desceu e depois eu fui, né? Que ela estava na UTI, só podia ir de 2 em 2. E eu fui com o pastor. E a ala que ela estava era de pessoas assim já. E eu me lembro que chegou uma mulher bem cabisbaixa, assim, e perguntou se havia evangélicos ali, porque ela ouviu louvores. Imagina. Ela ouviu música ali cantando e ela queria que alguém fosse lá orar. E automaticamente o pastor estava ali, né? Aí o pastor foi lá orar por ela. E eu me lembro que no outro dia eu passei assim e eu não vi mais aquela sala cheia. Sabe quando não cai a ficha? Uhum. Tipo, a gente passa porque a situação ali estava bem deplorável, então. Aí eu me lembro que passando, eu não vi mais. Aí eu pensei, caramba, será que morreu, né? Será que a pessoa que estava ali morreu? E aí passou muitos dias, a minha irmã faleceu. E eu, naquele momento de luto ali, eu questionava o Senhor, sabe? Eu falava, o Senhor fez uma promessa. E ela quis seguir. No leito de morte, ela quis seguir, sabe? Ela quis continuar. Ela voltou para o Senhor, enfim. Por que o Senhor não realizou? Se perguntava isso. Só que o Senhor falou comigo. E aí, sabe, veio como uma lembrança, assim. Ele falou, lembra aquele quarto? Estava vazio. Foi através do louvor dela. Então, eu cumpri. Na hora, Fabrício, no momento que eu estava ali, sabe, eu tirei aquela veste ali, saí correndo. Mãe! Contei toda a história pra minha mãe. Minha mãe chorou, né? Minha mãe falou, nossa, que bênção. E isso é comigo, sabe? Porque eu não cheguei a contar isso pros meus irmãos. Eu não sei se minha mãe contou, mas eu contei pra ela, né? Porque foi algo que o Senhor falou bem grande. E era algo que só eu e meu irmão Adonis, a gente tinha. Quando minha mãe falava, ah, não, ela não vai sobreviver, ela não vai sobreviver. E a gente falava, mãe, o Senhor tem uma promessa pra ela. E ela quer seguir essa promessa. Então o Senhor vai fazer ela viver. Só que o Senhor cumpriu a promessa e levou ela pra ele. E ela está num lugar bem melhor. Então, olha a relação com a música e o louvor que minha família tem. Até o final da vida dela, ela cumpriu o propósito que Deus tinha estabelecido. Cantando. Uns batimentos cardíacos. Batimentos cardíacos. Isso me deixou muito assim, quando a gente conversou lá no Bom Jesus, né? Fiquei muito, Senhor, que minha vida seja isso, sabe? Que eu possa adorar a Deus até no meu batimento cardíaco. E isso foi muito profundo assim pra mim. O testemunho da sua irmã, independente de quanto tempo passou, serviu pra mim, sabe? Que bênção, Fabrício. Isso me tocou muito mesmo, assim. Porque viver o ministério é isso. É até o último suspiro a gente adorar a Deus. Adorar. Viver uma vida de devoção. A gente saber que tudo é dele, por ele, pra ele. Sabe, Sim. Fabrício? Então, o primeiro, sabe? A primeira motivação que nós, ministros, temos que ter no coração é viver uma vida de adoração, não só aqui. Entendeu? Lá fora. Dentro da minha casa, na faculdade, na escola. Você entende? Sabe, nos intervalos, assim, lá na escola, fazer aquela roda ali, sabe? A gente cantava. Então é isso, sabe? Louvores a Deus. Viver o ministério, né? Pregar o evangelho através da música.
Pastora, eu vim de berço, como muitas vezes eu falei, eu vim de berço católico, né? E hoje eu trabalho numa farmácia no bordo do campo. Lá eles começam o dia fazendo uma oração. A gente tem ali um momento ali para falar uma palavra, a gente, né, tira um momento do nosso dia para adorar o dia ali que Deus nos concedeu mais um dia de trabalho, né? E depois a gente finaliza o dia de expediente com mais uma oração agradecendo, né? E pra mim, Milena, que veio de berço católico, vivenciar tudo o que eu tô vivendo na igreja hoje, que eu saí do mundo católico, né? São músicas diferentes, né? São formas de louvar diferente. Eu não tinha esse contato que eu tenho hoje com a adoração. Se eu tô indo trabalhar, porque da minha casa pro border demora mais ou menos uns 25 minutos. Eu vou falando com Deus, coloco um louvorzinho baixo, sabe? Eu tenho outro ritmo hoje de vida que eu não tinha antes. Olha. Então eu acho que o louvar e o adorar vai muito além de estar dentro da igreja fazendo isso. O papel nosso hoje cristão é adorar ao Senhor e louvar o Senhor não só dentro da igreja, mas também fora, falar de Deus para as pessoas fora da igreja, fora da célula, trazer para a célula, para a pessoa querer participar da nossa igreja, né? Então, com tudo isso que a gente conversou hoje, eu tenho uma pergunta. Toda essa visão, assim, que você tem, é da sua formação nas escolas que você teve? Ou partiu de você todo esse conhecimento, ou você teve conhecimentos diretamente da escola ali que você participou, que você falou que tinha? Então, assim, como eu disse, eu nasci ali, então eu fui bem influenciada, então eu já sabia o que era música, ritmo, melodia, sabe? Tudo aquilo. E então era esse meu mundo. Eu cresci... A vida foi um despertar de curiosidades, né? Foi assim, sabe? Então, sempre foi essa minha... Só que as técnicas, né, mais recentes, eu aprendi agora. Porque, assim, o que eu sabia é o básico, assim, para entender tudo, entende? Para saber de tudo. Técnicas, enfim. Só que as técnicas que eu aprendi nos cursos, sabe, que eu comecei a fazer, como eu posso dizer, é mais atual. E nós não usávamos esse tipo de técnica, tá entendendo? São várias técnicas, né? Aí que eu não me lembro de cor, que a maioria deles são em inglês. Mas sabe cantar com roquidão, sabe? Cantar soprano, assim, soproso, não é soprano, tá? Soproso é uma técnica. Qual que é a sua técnica vocal? E no meu tempo... eu uso várias. Eu uso várias. Especialmente o vibrato. Eu sou louca do vibrato. O Joe sabe disso. Que legal. O Joe me zoou até umas horas, porque para as terminações de uma música, você usar o vibrato é essencial. Porque a gente equilibra, sabe? Harmoniza tudo, né? E sem falar que o vibrato também é tipo um efeito para música, né? Um arranjo para uma dinâmica. Então deixa mais bonito, entendeu? Isso aí eu já uso para equilibrar ali a finalização, para não desentoar, sabe? Sim. Não perder o fio da meada. Isso. Mas eu uso bastante. Só que tem algumas que eu falava, nossa, é ridículo. O que é desentoar? Desentoar? Ô, Rafa. É você oscilar no tom original da música, sabe? Você meio que desafinar uns meio tonzinho ali, sabe? Tipo, e voltar. Sim. Ou às vezes não volta. Não volta, só vai cair. Entende? Porque o desafinado é você cantar totalmente fora do tom. Agora o desentoar é você cantar dentro do tom e... É possível aprender a cantar? Particularmente, eu acredito que
É com muito trabalho, viu? Muito empenho e dedicação. Porque é usado bastante técnicas, isso, aquilo, outro. Então, Isso. assim, Só que as técnicas, ô Fabi, Ela vem usado- pra aprimorar o que isso, você pra tem, né? aprimorar. Porque se você não tem uma noção, você não vai conseguir usar as técnicas. Entendeu? Tipo assim, ó, eu sei cozinhar o básico, sei fazer arroz e feijão. Agora eu quero ver uma cozinha mais assim, né? Uma culinária mais Masterchef. sofisticada, aquela coisa toda. Então você vai ter que estudar para fazer isso. Sim. E como que você vai refogar uma cozinha bem, né? Você não sabe refogar um arroz e um feijão, que é o básico. Sim. Tem uma noção. Então, o básico é ter né? Noção de uma música. certa Que é um noção. dom. Que é um dom. É um dom. É, a música é um dom, como toda arte, né? Pintar é um dom. Você criar algo é um dom. Sim. Embora. Como que você vai criar se você não sabe o básico? Tem como, né? Então é algo que o Senhor dá. Quando eu vim pra nossa igreja que eu comecei a entender isso. Não enxergava essas artes como um dom, sabe? Tipo, não a Uhum. pintar. Nunca na vida que imaginava que pintar poderia ser um dom, sabe? Uhum. Pra mim, na minha cabeça, tinha ali o dom é a palavra, o louvor e já era. E quando eu vim pra nossa igreja que eu comecei a ter esse conhecimento, né? Pastor Edson sempre falando, né? A dança não imaginava que a dança era um dom, sabe? Eu achava que a dança, sei lá, era, sabe, qualquer outra coisa menos um dom. E depois que eu comecei a abrir o meu coração, abrir o meu entendimento pra isso, eu comecei a ver de que como a gente consegue enxergar o dom, sabe? Através dessas coisas. Lembra que a gente tinha conversado? Tudo que a gente tem que fazer, a gente tem que fazer para a glória de Deus, né? Sim. A palavra de Deus vai falar. Então, por que eu não vou glorificar a Deus com o que eu mais sei fazer? Não é mesmo? Então, Paulo vai falar, né? Não é nesse contexto, tá? Mas serve para isso. Ele vai falar, se seu dom é ensinar, então ensina. Então, praticamente, exerça. Faça o que você sabe fazer, né? Então, se você canta, se você... Nossa, eu acho muito top, falando de arte, né? Com as cabeças de artista. Sim. Na hora do culto rolando aqui de adoração a Deus, o Daniel tá adorando pintando lá ali, em cima. pintando. É uma forma de adoração que ele tem. Pintando, de então é adoração. mais um instrumento. Olha só, você tá entendendo a diferença? Por que a música difere de adoração e de Sim. louvor? Porque a música é arte. Então, já entra nisso. É o que ele sabe fazer. É o que ele quer fazer para. Sim. Então, se eu canto, se eu toco, eu vou fazer para o Senhor, né? Eu sei fazer de melhor. Tem pessoas que acham que não tem nenhum dom, né? É incrível como tem essas pessoas que acham que não são Tem. capazes de adorar a Deus de maneira Sim. nenhuma. Sim, tem. E assim, como a gente consegue adorar a Deus com tudo, né? É tudo que a gente Com faz. tudo, né? Olha, gente, vou contar uma história aqui rapidinho, tá? Porque aquilo mexeu muito comigo, como mãe principalmente, sabe? É um vídeo que tá lá no Grande Dia, né? E aí tem um cara que chega lá, todo tal, né? Porque ele foi pastor e ele ganhou tantas almas. E beleza. Aí o anjo fala que não reconhece ele, não sabe quem ele é. Porque, na verdade, o que ele fez foi pro próprio deleite dele. Nossa. E, na verdade, o Senhor tinha chamado ele para outra coisa. E naquela coisa que ele chamou, que era contador, ele ia ganhar muito mais almas do que ele ganhou ali, Imagina. sabe? E aí, tipo assim, é bem radical, tá bom? Mas é legal, porque serve do que a gente tá falando sim, aqui, tá sim. bom? Bem extremo, né, o que eu vou falar sempre. Enfim, ele ia ganhar muito mais almas. O Senhor chamou ele para aquilo, não para aquilo. Ele foi de acordo com o coração dele, Uhum. sabe? Não, ele teria muito mais desenvolvido. Aí chega o contador. E aí o Senhor fala, olha, eu te chamei para ser um pastor, não um contador. O Senhor não, um anjo, né, vai falar. Mas enfim, na peça é um anjo. E aí ele vai falar, mas eu ganhei tantas almas sendo contador ali. Todo mundo que chegava, eu ensinava, eu falava do Senhor, tal, né? E aí o Senhor, você como pastor, você ia ganhar muito mais. Eu te chamei para isso. Você foi de acordo com a sua vontade. Você queria fazer, né? E aí ele saiu, mas aí de repente chegou uma mulher chorando. Eu não fiz nada.
Eu não fiz nada. Me perdoa, porque eu só cuidei dos meus filhos. Eu vivi a minha vida cuidando dos meus filhos. Ensinando a sua palavra, mas eu não fiz nada para o Senhor. E aí ele fala, entra, você é muito querida e eu te conheço. Nossa, Porque arrepiou. através do seu ensino, falando de mim para os seus filhos, eles viraram discipuladores, né? E onde eles iam, eles falavam do amor de Jesus. Imagina. Onde eles estavam, eles falavam do Senhor. E eles ganharam tantas almas através do seu ensino com ele. Ela foi uma mestra para os filhos dela. Olha né? só. Que incrível. Como que a gente não discerne o dom? Ela foi uma mãe, sabe? Uma dona de casa, uma esposa incrível. Então talvez o dom da pessoa seja esse, sabe? Sim. Eu ia falar de servir, mas o dom de servir tem que estar em todos nós, como comunidade. Porque afinal de contas, nós somos uma comunidade. Sim. Nós temos que estar servindo. Servindo, é isso, servir. Nós somos um corpo, né? Aquilo que a gente estava conversando antes do pode começar, né? Sim, cada um trabalha assim, em função para que tudo dê certo, né? Para que tudo... Sim. Então, assim, eu fico pensando, quando Davi foi lá levar a marmitinha para os irmãos dele, ele foi com qual intenção? Certo que foi o pai dele que mandou, mas ele estava servindo. Servindo. E através disso, o que ele viu? Viu lá Golias causando daquele jeito? E automaticamente, o que ele fez? Serviu, lutando contra aquele cara. E olha o que o Senhor fez. Né? E ele serviu ao Senhor de maneira, sabe, excelente, assim. Eu imagino ele... Lembra que a gente falou de adorar o Senhor em tudo? Sim. Glorificar em tudo? Eu imagino ele, antes de tudo isso, ele lá fazendo, porque ele era um artista nato, além da música, né? Ele mesmo fazia as harpas. Então eu imagino ele lá cuidando das ovelhinhas e, sabe, fazendo a harpa dele lá. Salmodiando, pensando, louvando, glorificando, sabe? Cara, Davi era um compositor e tanto, né? É legal pensar assim. Embora ele não é meu preferido da Bíblia. É, quem que é? Vamos lá. Ah, Paulo, né? Ah, Paulo é... Nossa. Paulo é incrível, né? Paulo. Sou encantada. Eu falo assim, quando eu chegar no céu, depois de Jesus, eu quero sentar com Paulo. Preciso. Sabe, eu quero entender, eu quero falar como que você na situação que tava, sabe? Às vezes a gente se sente desmotivado. E olha, gente, ele apanhou tanto que ele se deu como morto. Mas ele continuou. No final da vida dele ali, né, do ministério dele ali, naquele calabouço que no meio do dia ele não conseguia se escapar daquela luz do sol ardente. A gente está aqui dentro morrendo de calor, imagina debaixo do sol. E ele estava ali, e sempre na mente ali com o Senhor. Inclusive ele escreve uma carta pedindo para levar, olha o que ele pede, para levar só, eu ia pedir um sombrinha, alguma coisa. Ele pede a capa e os livros dele. Imagina. Gente, eu falo, meu... A gente brinca aqui, eu, Daniel, a gente brinca, fala, imagina chegar no céu e trocar uma ideia com Maria, falar assim, ei Maria, como que foi? Como que você se sentiu, Maria, Nossa. em relação a parir Jesus? Como que você tava? Porque eu só sei da história, né? Ela vai falar, não, foi louco, meu, imagina trocar essa ideia, assim, cara. Chegar lá e falar assim, ó, eu sei tudo que vocês fizeram, mas eu quero saber da experiência de vocês, diretamente de vocês. Esse negócio é... Nossa, Sabe o que eu acho legal? Que Maria, sendo mulher, ela sabia bem das escrituras. Muito. Porque ela salmodiou quando ela cantou. Olha lá. Salmo. Significa que ela lia. Ela ia para esse negócio. Sim. Ela sabia, né? Então ela já sabia que ela estava gerando o Salvador. E ela só não sabia o que ia acontecer com ele. Mas ela tendo um coração, sabe, de acordo com o Senhor, porque o Senhor vai falar ali através do anjo. Você foi agraciada, você foi abençoada. Ele achou nela graça. Então ela era uma serva nata do Senhor. Então ela, sabendo que o filho dela estava sendo entregue, eu acredito que ela entendeu. Tem o que muitos dela, não entenderam. Tem um louvor, né, dela. Eu não sei diretamente a ela, eu não sei.
Mas, assim, tem os louvores, assim, né, nas igrejas católicas, eu acredito, que louvam diretamente a ela, né? Mas, assim, nos evangélicos eu ainda não ouvi. Ainda não ouvi. Mas, gente, dá um estudo bem legal para a mulher falar de Maria, Muito bom, sabia? hein? Não louvando a ela. Lembra Sim. que o louvor é exaltar, elogiar, Sim, tal. sim. Não é isso, sabe? Mas admirar. Porque uma pessoa ser vista como essa que vai ensinar, sabe? Porque Jesus veio como humano, ele era homem. Então, ela precisou ensiná-lo até um certo ponto, né? Eu não me lembro com quantos anos ele chegou lá e ensinou os mestres da lei. Eu não cheguei a estudar sobre isso, mas ele era uma criança. Mas em relação a isso, ela seguia as tradições de ensiná-lo, né? Ô, gente, essa mulher era a mulher. Era. Ela é, Ensinava né? os Mas filhos eu dela. ainda quero sentar com pau. Vai ser Paulo, Eu quero galera, não sentar adianta. com o Judas também. Falar, e aí, Ah, qual não, mas aí eu fita? sei qual a intenção do seu coração. Igual Eva, né? É. Aí, Eva, vamos sentar um pouquinho. Eva, vamos conversar, Eva. Milena, mais alguma pergunta? A gente falou sobre estudos e tiriri, rararó. Quais são os seus louvores hoje favoritos? Nossa. Olha, gente, lembra que eu falei que eu sou bem crítica? Particularmente, são bem poucos. Cite 3. 3? 3. Já é muito, tem que ser Milena. 3 é um número bom. Ai, Jesus. Ou queria 7? Imagina. Sabe que eu gosto de falar mesmo. Eu falo que eu sou bem viajada, sabe? Sou bem... Eu ando pelas ruas vendo as florzinhas e os detalhes delas. Nossa, me encanta. E eu vejo a criança, sabe? Ai, gente... A criação de Deus ali, os detalhes, sabe? Vocês já pararam pra ver os detalhes das flores? Sim, eu tenho muitas plantas. Você tem? Mas, enfim... E eu fico imaginando, assim, como Deus é lindo. Ele fez esses pequenos detalhes pra mim. E muitas vezes, sabe, pra eu viver, né? E ele se revela através disso. E aí, eu fico imaginando como que as pessoas passam e nem reparam isso. Algo que o Senhor fez tão detalhado, tão lindo. Então, tem um louvor que fala muito comigo. Não sei quem canta, porque eu não sou muito ligada nessa galera, tá? Mas assim, é aquele eu te vejo em tudo, na formação das nuvens. É incrível. É o louvor que a gente tem nos encontros com Deus, né? Esse louvor aí é marcante na história de quem participou do encontro. É ele é lindo. Incrível. Agora, um louvor. Ele não é tão recente, tá? Mas precisamos louvá-lo. Ele é muito, assim, teologicamente correto. Sabe? Jesus, em sua presença, reunimos-nos aqui. Incrível. Contemplamos sua face. Fala da devoção, fala da crucifixão. Fala da redenção. O véu que separava. Já não separa Gente, mais. esse louvor é muito assim. Incrível. E tem um também que mexe mexe muito comigo. Grande é o Senhor e muito digno de O Sr. Edson deve estar feliz aí, que é os louvores da vida dele. Os louvores Que mais são antigos, louvores, né? Sim, são. é o que ele gosta. Eu falei, eu sou das antigas, eles são mais centrados, né? Mais cristocêntricos. Lembra que eu te falei dos louvores? Sim. Louvores da igreja primitiva, eles falam bastante de Cristo. Louvores antes, né, da graça, antes do sacrifício, eles falavam bastante messiânico, né? A gente fala, tem os salmos messiânicos. E eles vão falar bastante do poder de Deus, falar de Deus, tá? Mas é tudo ali, ó, para Deus, entende? E eu sigo bastante isso. E enche mais,
sabe, preenche porque, como eu disse, né, como a palavra fala, na verdade, Deus habita ali no meio. Sim. Ele está presente porque eu estou clamando a presença dele. Estou dizendo como ele é lindo, como ele é Conectando, especial, né? como ele é maravilhoso. Ah, Jesus é lindão. Ele é Jesus lindão. demais. Nossa, Jesus é tudo. eu sou encantada por Jesus. Sim. E eu quero exalar isso, sabe? Sabe, Fabrício, eu quero ser reconhecida. Ai, tem um louvor também que eu acho muito lindo, do Renascer Praise. Amo muito o Renascer Praise. Ah, sim, sim. A gente, Amo. tanto é que na confraternização ali do Bom Jesus, né? Isso, aí Nós pronto, tocamos. Renascer Praise. Tem um louvor que fala, ser reconhecido, marcado por transformação, provado pelo fogo e habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias que pra vida e para a morte eu vou andar com Deus. Fala de devoção, sabe? Eu gosto muito disso. Então, Fabrício, os louvores antigos preenche, sabe? Preenche. A nossa adoração tem que ser pura, né? E tem que ser cristocêntrica, né? Sim. Porque eu acho que esse modelo bíblico que tem que ser de inspiração para os novos compositores. Entendeu? Pastora, agora indo pro lado ministerial, para quem tem seus dons e não colocou em prática, deixa um conselho para essa galera aí. Dá uma lapada nas costas desse povo aí. Vamos lá. Que bom que você fez essa pergunta. E não é uma pergunta, né? Sim. Mas sabe, como... Eu vou repetir muito isso. Servir, servir, servir e servir. O pastor Enio, ele sempre falou algo que eu guardei isso e eu acho muito legal. Fala crente gordo, sabe? Uhum. Crente gordo. Sim. Que vem, senta, só recebe e vai embora. Sim. Gente, nós somos uma comunidade. Só canaliza. E nós somos uma comunidade. E nós temos que servir, lembra que eu falei de Davi? Foi? O homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque o coração dele, a vontade dele era de servir. Ele vai falar assim, eu sou um rei, eu moro num palácio, cercado de belas cortinas, estou cercado de ouro, eu estou dentro de 4 paredes, né? De um castelo, né? De um palácio, na verdade. Né? E o meu Deus habita em tendas, com cortinas, sabe? E aí ele, olha a devoção dele, a vontade de servir, de dar o Ele melhor. entendendo Servir, ali, servir. né? Aí ele vai lá, escreve, né? Aquele modelo. Templo. Sim. Nossa, centímetro por centímetro. Incrível, ele, né? sabe? Em questão também. Então, olha o servir, já pensou a gente, sabe, ter essa vontade, esse desejo de servir ao Senhor, porque isso faz parte da adoração. Entende? Então, para você que tem o seu dom e não exerce, tenha pressa de servir ao Senhor. Tenha pressa, porque vai ter um dia que o Senhor vai pedir Esse que dom. Ele tem Tô posto em recebendo, nossas pastora, mãos. tô recebendo. O que você fez com o dom que eu te dei? Tem o louvor da harpa, que meio que, sabe? Uhum. Ele vai falar assim, posso ter as mãos vazias, como eu posso ter as mãos vazias ao Senhor, quando ao Senhor eu me encontrar? Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Sabe? Porque Ele deu um dom. Ele deu um dom. Então vamos servir ao Senhor? Vamos, porque isso faz parte da adoração. Sim. Então, enquanto você está aqui, você sabe que somos um corpo, como estávamos falando, e quando uma parte do nosso corpo é tirada, é arrancada, vamos dizer assim, entra em decomposição. Morre. Apodrece. Não é? E quando essa parte está em falta, as outras trabalham mais. Trabalham para suprir aquela que está em falta, sabe? Então, você pensando em comunidade, como o Senhor é maravilhoso na sua vida, o que Ele faz, o que Ele fez, o que Ele pode fazer. E não só por isso, pelo que Ele é, que é o mais importante. Porque isso é um verdadeiro adorador. É não esperar o que Ele pode fazer. Porque Ele pode fazer todas as coisas. Mas não esperar algo em troca.
É somente agradecer. Lembra dos louvores? Agradecer. E essa vida, sabe, essa motivação de gratidão já faz você querer fazer para o Senhor. Então, o verdadeiro adorador tem o desejo de servir para adorar. Incrível. Muito bem colocado, pastora. Até porque que no grande dia, todos nós vamos prestar conta, né? Sim, foi que eu estava dizendo, né? Como que eu vou chegar diante do Senhor com as minhas mãos vazias? E olha, tem uma frase, eu não me lembro quem foi que disse, mas olha, ele vai dizer, pegai o evangelho. Se for preciso, fale. Então, o que você sabe fazer, faça. Faça. Porque a gente não tem noção de como que a gente vai estar pregando e exercendo, sabe? Essa adoração. Ou temos, né? Porque o que eu faço é para ele, né? Mi, mais alguma pergunta para finalizar? Não, ela Não? já respondeu a que eu ia fazer. Muito boa, muito boa. Então, assim, galera, tá chegando no finalzinho. Tá chegando aquela hora da gente falar, infelizmente acabou. E assim, eu tenho, tirando a conclusão do pod de hoje, é que foi um conhecimento muito grande pra gente, que você trouxe. Ai, que bênção. Foi Glória a incrível. Deus. E com certeza agora, depois desse pod, a galera vai ver os seus dons, a sua maneira de adoração diferente, sabe? Vai abrir os olhos, a visão. Tirar aquela travezinha que incomoda no olho, sabe? Então, assim, quero agradecer, pastora, sua presença aqui, ter se disponibilizado para estar aqui com a gente, né? Vocês são bênção, uma bênção E fazer parte disso. assim, com certeza, em algum momento vai ter um repeteco, então já fique preparada para voltar e trazer coisas novas para a gente aprender um pouquinho mais, tá bom? Então, quero agradecer você, tá? Deus abençoe, continue sendo bênçãos em nossas vidas, o pessoal lá do Bom Jesus também, né? E assim, agora eu vou deixar um momento aí para agradecer o pessoal que te assistiu, o pessoal da igreja, né? Fica à vontade. Ai, é uma bênção, né? É muito bom estar com vocês, sempre gratificante. Também estou aprendendo, deixando bem claro, sabe? Nós temos que sempre estar ali naquele processo de santificação, isso envolve também a comunhão, né? E, gente, o pouco que eu sei, né, espero que sirva de bênção para quem está assistindo, que esse, né, é o nosso dever como cristão, verdade? E obrigado por me fazerem esse convite. Me sinto muito honrada, de verdade. Eu até ficava em casa e falei, meu Deus, mas eu? Como assim? Mas se for para falar das bênçãos e graça que o Senhor tem me concedido, sabe? O que Ele tem para, sabe, para o povo de Deus, eu estou aqui. Amém. Bom, Deus abençoe. Amém. Vocês são lindos. Sua família é uma bênção nas nossas vidas, quero deixar aqui bem claro. Glória Pastor Rafael, né, os seus filhos, então assim, todo o nosso carinho por vocês, pela vida de vocês, né? Toda vez que eu vou ao Bom Jesus, eu sempre me sinto bem acolhido, fico, cara, que galera legal, sabe? O pessoal sempre animado, sempre disposto a ensinar, tá ali junto com a gente, né? Então, assim, eu fico muito feliz, tá bom? Deus abençoe vocês sempre. E... Posso fazer um agradecimento? Pode sim, Esqueci pode de agradecer. Eu quero agradecer também a minha família, que me ensinou, gente. Eu não posso deixar de falar deles, né? Amém. Eles têm que saber que para nós estarmos aqui, né? Eu e meu esposo somos um, né? Então, tudo começou ali, desde bem pequenininha. A gente... Depois, esse lance, né? Meu e do Rafa, de nós nos encontrarmos, começar a namorar e tal. Foi tudo através dos meus irmãos. Eles começaram a congregar numa igreja e eu fui para lá. O meu esposo maravilhoso estava lá. Não, mas não só por isso, gente, brincadeira. Mas assim, quero agradecer o pessoal de São Paulo, que fez uma parte, sabe? Parte 2 pra essa história aí. Parte com 2 certeza, vai ter que ter, né? Vocês vão rir muito, vocês não têm noção. Vai ter que ter. Olha! Mas, então, gente, muito obrigada, tá? Obrigada também. Acho que só. Que bom. Tem muita coisa para agradecer, muita gente, sabe? E acaba que se perde, esquece um ou outro, lá do né? Bom Jesus, a galera Ninguém fique magoado, gente. Ninguém fique magoado. Não fique magoado, isso, galera. A gente esquece eu disse mesmo. Só, mas é que assim, é muita coisa, sabe? Sim. Mas como a gente tá falando ali do início de tudo, então eu tenho que agradecer especialmente a minha família, assim. Porque se eu não agradeci, eu estou agradecendo agora. Estou fazendo minha declaração para vocês. Oh, que bonitinho. Então, amém. Pastora, muito obrigado de verdade, de todo o coração.
E assim, agora estamos chegando na reta final, né? Queria que a senhora desse a bênção apostólica para nós. Amém. Tá bom? Amém. Amém? Amém. Então vamos lá. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja para sempre conosco. Todos digam? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Galera, curtam, comentem, compartilhem, ativem o sininho. E é isso aí. Tá chegando ao fim nosso podcast. E fiquem atentos pro próximo, tá bom? Deus abençoe. A paz.